Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Boletim Podcast. Eu, Rui Alves, apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás. Você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua curtida, o seu comentário. Ao final, compartilhe esse vídeo, que tenho certeza que vai ser interessante para aquele seu amigo. Hoje nós vamos falar sobre como desenvolver a inteligência do seu negócio. Hoje na bancada aqui está novamente o nosso amigo, nosso colega do Boletim Goiás, diretor de tecnologia, Gabriel Bezerra. Gabriel, obrigado pela presença novamente. Boa noite, Rui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E a nossa convidada, Vanessa Laranjeiras, especialista em Business Intelligence, correto? Obrigada, boa noite, gente. Obrigada pelo convite, de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, Vamos aprender a construir inteligência no negócio de todo mundo, não é? Porque, afinal de contas, é uma coisa que toda empresa precisa, Eu sou formada em Gestão da Informação pela UFG. Eu caí de paraquedas nesse curso. Eu lembro que na época eu estava querendo fazer arquitetura e aí eu reprovei na prova de desenho, falei, vou entrar em qualquer curso e depois eu mudo de curso. E aí eu me apaixonei pelo mundo dos dados e da informação. Eu falei, cara, isso daqui é o futuro, então é aqui que eu vou ficar. E aí eu terminei o meu curso, eu fiz mestrado em comunicação na UNB. O meu mestrado ele foi com foco em análise de dados de mídias sociais e, ironicamente, o meu tema também tinha a ver com inteligência, mas não era a ver com inteligência de negócios. Eu pesquisei sobre como que era formada a inteligência coletiva dentro das redes sociais. E depois disso, comecei eu sempre fui muito fascinada por toda essa questão de inteligência, do cérebro e tudo mais, inteligência artificial. E aí eu me deparei com o tema de Business Intelligence, que é inteligência de negócios. E comecei a pesquisar e comecei a trabalhar em projetos assim, E depois disso estou aí há 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio trabalhando nessa área, ajudando empresas a alavancarem seus negócios com base em dados e informações, tomando decisões com base em informações concretas. Certo. É interessante esse tema, inclusive por indicação do Gabriel, a gente trouxe aqui. Obrigado, Gabriel, por uma ótima indicação de novo. Ele sempre traz uma galera bem avançada nos temas. A gente tem discutido aqui temas bem futurísticos, mas que na verdade já faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Muito mais do que o que a gente imagina. E você é formado em gestão da informação. Gestão da informação. A informação tem tudo, Tudo é informação. Então, a empresa hoje ela adquire muita informação e muitas vezes não sabe como utilizar essa informação. Eu costumo falar que hoje em dia, a gente está vivendo uma revolução das tecnologias há alguns anos atrás e grande parte dos dados que a gente tem hoje foram produzidos nos últimos, 7, 8 anos. Uhum. Então, a gente está vivendo em tempos de Big Data, que é o que as pessoas chamam, desse mundo de dados. Então, e nas empresas não é diferente, As empresas, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, está gerando dado, depois gera informação. E eu costumo pensar que o que as empresas fazem com esses dados, O detalhe não é gerar os dados. Dados a gente está gerando a qualquer momento. Você, curtindo alguma coisa no Instagram, você publicando alguma coisa no Instagram, você está gerando um dado, você, no dia a dia das empresas, você colocando alguma coisa, fazendo uma venda, você está gerando um dado. Só que o detalhe é que muitas empresas geram esse volume enorme de dados todos os dias e não dão uma utilidade para esses dados. Então, é até meio extremo falar isso, mas os dados que não possuem alguma aplicabilidade para o negócio são lixo. Uhum. Literalmente é um lixo informacional. Então, assim, o problema é que hoje em dia as empresas, elas não sabem que tipo de dado que ela precisa para o objetivo dela. Ela não sabe onde ela vai
né, como que ela vai gerar esse dado, depois onde que ela vai buscar esse dado, como que ela vai tratar esse dado e principalmente como que ela vai analisar esse dado para poder tomar a decisão que vai, né, fazer ela alcançar o objetivo dela. Então, é uma coisa, o BI, né, o Business Intelligence, ou Inteligência de Negócios em inglês, né, ele é uma metodologia, diferente do que muitas pessoas pensam, é uma ferramenta. Quando a gente fala em BI, a gente fala muito do Power BI, né? O Power BI é, sim, uma ferramenta, né, mas também existe Data Studio, Tableau, todos são ferramentas, são softwares. Mas o BI em si, ele é uma metodologia que você implementa na sua empresa. O que é, né? O que é a premissa do BI? É você, por exemplo, você tem diversos dados de todas as áreas da empresa, do financeiro, do estoque, da produção, das vendas, e você unificar esses dados de forma que você consiga analisar todo o panorama da sua empresa. Então, assim, os sistemas, né, no dia a dia da empresa. A empresa vai gerar esses dados, né, são os sistemas ERP ou Excel, alguma coisa assim. E aí depois a gente vai armazenar esses dados num mesmo lugar, ou num banco de dados, ou, sei lá, numa planilha, alguma coisa assim. E a gente vai pegar esses dados, vai tratar, fazer o tratamento adequado e vai utilizar isso para analisar, né, a realidade da empresa para poder tomar a decisão mais assertiva de acordo com o lugar onde a empresa deseja chegar. Então, a proposta do BI é você unificar os dados de toda a empresa de forma que você consiga visualizar, né, porque tudo está interligado. Uma venda, ela está interligada com o financeiro, que está interligado com o comercial, que está interligado com o estoque. Então, isso tudo é uma única venda gera dado para todas essas áreas. Então, às vezes, uma empresa, cada área fica responsável por gerar e analisar o seu próprio dado, e às vezes esses dados que deveriam representar a mesma coisa não batem entre si. Aí como que você vai saber qual que é o que está correto? E como que você vai saber como que você vai tomar a decisão com base nisso, sendo que você nem sabe qual que é o dado que está correto, né? E hoje em dia, se você tomar a decisão com base num dado errado, você está matando a sua empresa. Então, a proposta do BI é você unificar esses dados para você conseguir ter uma coerência entre esses dados e deixar eles, né, e ter uma confiabilidade entre esses dados para você, assim, analisá-los e tomar as decisões melhores para o objetivo. Um ponto que eu converso muito com o Rui é que eu vejo que a maioria das empresas, igual eu estava falando, a maioria das empresas elas não se preocupam com isso, né? Se você pegar o empreendedor hoje, acho que a maioria dos empreendedores, não tem uma porcentagem certa disso, a galera não se preocupa em ter um sistema de gestão. Exatamente. Tipo, e dados hoje vale muita coisa, né? Sim. O Facebook vive numa briga com a Apple por conta de dados, né? Por questão de captação de dados. E a maioria das empresas hoje elas não se preocupam em gerir os dados da empresa. O empresário ele começa um negócio, ele vai investindo, ele tem uma cartela de clientes. Quantas pessoas já escutei que tem cartela de 1000 clientes, mas o cara não tem um lançado no sistema. O cara não sabe qual foi a última vez que o cliente comprou, não sabe qual foi a primeira vez, o cara não consegue gerir aquilo. Vive um pouco no amadorismo, né? Vai vivendo ali, empreende de qualquer jeito. E chega vai lá no na feeling, né? E chega lá na frente, ele olha e fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha empresa? Vai quase que na sorte, né? Exatamente. Quantos empresários eu já sentei? É porque de repente o negócio tá muito bom e a empresa continua fluindo, mas porque por gestão é zero. Mas Só não tem que, controle nenhum. Às vezes um negócio muito bom, ele chega no meio do caminho, ele trava. E como já vi muito acontecer. E quando trava, o que fazer? Porque você não tem um dado para tomar a decisão, você não sabe qual foi a melhor época ali que vendeu, você não sabe qual é o seu cliente que dá mais lucro, porque também sem os dados, o cliente, os empresários, ele procura a aquisição de novos clientes, sendo que alguns clientes que estão com ele dá mais lucro do que novos clientes, se ele tivesse aqueles dados. Então a maioria dos empresários hoje acredita que vive no amadorismo. É até interessante que você falou na sua fala, Vanessa, inicial, dados geram informação. A gente tem isso aqui até como premissa no nosso negócio, né? Damos notícia. Então, exemplo, o governo do estado faz um empenho para comprar vacinas, exemplo. Isso aí é um dado.
Agora, o que é informação por trás? Ela tem para vários segmentos, quanto isso custou, se está no preço correto, a quem é o público que vai ser atingido, se ela vai ser corretamente aplicada. Recentemente, hoje, inclusive, lá no portal a gente divulgou que a Prefeitura de Goiânia deixou vencer vacinas da Covid, ou seja, de repente faltou gestão dessa informação, e isso a gente transformou esses dados em informação que no nosso negócio é notícia para o nosso espectador, para o nosso leitor. Mas dentro da empresa, isso tem que ser utilizado para o funcionamento do negócio, né? E o Facebook, na verdade, o avanço tecnológico, o avanço das redes sociais nos mostrou muito isso, né? O tanto que informação é dinheiro, né? O Facebook hoje vive de informação, de dados. Eu costumo falar que a informação ela é o ativo mais valioso que existe hoje no mundo corporativo, é a informação, porque é através da informação que você vai gerir a sua empresa e crescer a sua empresa. Então, se você não tem um controle dos dados e não tem principalmente o hábito de analisar esses dados, que nem você falou, às vezes você dá sorte, né? Mera sorte, mas no mundo corporativo a gente não pode contar com a sorte. Então, é preciso ter um controle, né, do que você está gerando de dados. E, assim, eu vejo muitas pessoas que trabalham com BI, né, que, por exemplo, simplesmente, né, utilizam, por exemplo, o Power BI, que é uma ferramenta. Power BI, ele é uma ferramenta que, vamos supor, uma empresa que utiliza o Excel, por exemplo, né, que alimenta aquelas planilhas todos os dias ali, para você tirar algum insight daquelas tabelas, fica muito difícil. Então, o Power BI ele é uma ferramenta que a gente chama de Self-Service BI, que é literalmente igual no restaurante que você vai, se serve daquilo que você quer. O Power BI ele permite que você crie os gráficos, os dashboards, de acordo com o objetivo da empresa. Então, você vai pegar aqueles dados, aquela tabela do Excel ou um banco de dados, vai tratar aqueles dados e vai gerar os gráficos e as visualizações de acordo com o que a empresa precisa. Mas o que eu vejo muito dos profissionais de BI hoje em dia é que eles se preocupam simplesmente em construir o dashboard. Eu falo que, assim, o dashboard é o de menos. Literalmente, construir um dashboard são os gráficos. Sim. Esse aí Você construiu um painel com os gráficos, colocar numa televisão aqui, é o de menos. Uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento, por exemplo, no Power BI ou em qualquer outra ferramenta, ela sabe fazer isso. Mas e o que está por trás disso? Né? Primeiro que para você construir um dashboard, você tem que saber o que é o objetivo daquela empresa. Né? A gente fala muito em KPI, né, que é os indicadores-chave de performance. Um KPI, ele vai depender do objetivo da empresa. Né? O que é um indicador-chave, né, que a gente fala, né, a gente chama de indicador-chave, porque ele é uma coisa extremamente importante para poder atingir o objetivo. Então, esses indicadores eles vão variar de acordo com o objetivo da empresa. Por exemplo, uma empresa cujo objetivo, né, um dos seus processos ali, o objetivo é, sei lá, na área uma indústria quer reduzir a quantidade de perda de produção. A evolução da receita, por exemplo, não vai ser um KPI nesse caso. Né? O que seria? Seria a quantidade de matéria-prima que está sendo gasta, a quantidade de produto, né, a evolução da quantidade de produto que foi perdido ou não. Então, assim, para você construir, a primeira coisa que você tem que fazer para você construir um dashboard é primeiro saber o objetivo. Então, você tem que saber o que aquela empresa precisa saber com aquele dashboard, para você construir os gráficos e os indicadores da forma correta. E segundo e mais importante será que aquela empresa está gerando esses dados? Porque não adianta nada um gestor querer saber o faturamento por cliente, sendo que ele, no dia a dia da empresa, ele só lança a venda e não tem um cadastro do cliente, igual o Gabriel falou. Então, tem que ver se a empresa está gerando esses dados, se esses dados, principalmente, se eles estão corretos, né, se eles são coerentes, se eles têm confiabilidade, porque você fazer um dashboard, montar todo um relatório e tomar decisão com base em dados que não são confiáveis,
né? É dar um tiro na cabeça, literalmente, nem no pé, na cabeça. Então, assim, é muito fácil, né? A maioria dos profissionais que, eu vou simplesmente construir um dashboard, isso é a coisa mais fácil. Eu presto consultoria de BI para as empresas, eu vou desde da produção dos dados até chegar num dashboard para eu, junto com o gestor, analisar, olha, no seu mês ou a cada 15 dias, depende do objetivo da empresa. Tenho clientes que eu preciso sentar a cada 15 dias, tenho clientes que é todo mês. Eu chego, depois de todo o trabalho que a gente faz por trás, aí sim eu chego, mostro os gráficos, falo, olha, os seus resultados foram isso, sua receita subiu, sua receita caiu, o cliente tal foi o que mais comprou, a sua receita subiu em tal estado, desceu e caiu em outro. Então, assim, eu acho que existe uma coisa que as empresas negligenciam muito, é literalmente a produção desses dados. Será que eles estão, primeiro, tá produzindo os dados que ela realmente precisa? Porque se você produzir dados que você não precisa, você está gastando tempo, dinheiro e, né, energia para poder produzir uma coisa que não vai ser útil para você. E às vezes você está deixando de produzir uma coisa que você deveria estar produzindo, que seria útil para você, e você não está produzindo. Então, tipo, eu acho que o profissional de BI, um profissional que realmente, né, faz as coisas da forma correta, ele tem que se atentar desde a produção dos dados até o momento de criar um dashboard e analisar esses dados. Então, pelo que você está falando, interessante, na verdade, o necessário é conhecer um pouco o que é a empresa. Assim, o porquê dela existir. Sim, os processos para que você de negócio, possa entender quais são os dados que você vai querer buscar. Sim. E eu vejo que muita dificuldade hoje dos próprios empreendedores é porque muitas vezes eles não sabem nem o porquê que o negócio dele está ali. Eu pego muito isso. Isso. Por que você tem? Simplesmente dar lucro. Tá, essa é a função administrativa de todo o negócio. Ninguém vai montar um negócio para não dar lucro. Mas o porquê de existir, o que você quer entregar, onde você quer atingir, onde você quer chegar. E eu vejo também, acredito que pode ser essa também uma dificuldade, mas eu vejo isso naturalmente nas pessoas. As pessoas têm medo das informações que elas produzem. Não é verdade? Tem. Se a gente chega para uma pessoa, por exemplo, em educação financeira e fala com ela, quanto você ganha, quanto você gasta por mês? Eu não gosto de anotar não, senão eu me assusto. Oi? E a maioria não abre nem a conta para ver como que tá o... Exatamente. Exatamente. Você não sabe o quanto você gasta porque você está com medo de saber quanto você gasta. Então, você está fadado ao fracasso, de qualquer forma. Não, né? e é tão sério que, né, você não saber... Eu já peguei cliente que a pessoa tava, por exemplo... Eu tenho alguns clientes que eu mostrei que eles estavam pagando uma porcentagem de imposto assim, absurda, porque eles estavam emitindo nota para a empresa, e aí eles terceirizavam um serviço que estava emitindo outra nota, que estava emitindo... Nota sobre nota. Nota sobre nota e pagando uma porcentagem absurda de imposto à toa, por conta de uma questão operacional, e eles não viam isso. Por quê? Porque não analisava os dados. Então, é uma coisa, assim, muito séria, né? Porque você tem que saber o que está acontecendo com a sua empresa. Porque se você não sabe o que está acontecendo com a sua empresa, como que você vai sobreviver? Como que você vai tomar decisão, pensar a longo, né, curto, médio e longo prazo, se você não sabe o que realmente está acontecendo dentro da sua empresa? É uma coisa isso muito é muito importante, séria. até no boletim. O boletim hoje, como que a gente toma decisões? Baseado em dados. Hoje a gente precisa entender de dados, de números, para conseguir tomar decisão. Até o que postar, o que não postar, como não postar. Porque é baseado em dados, né? A gente usa muito métricas. Eu não conhecia o Power BI, eu caí de paraquedas quando um cliente, um possível cliente, né, o Paulo Cunha, que chegou e falou, cara, você sabe o que é Power BI? Eu preciso disso. Que eu tenho as outras plataformas. E eu falei, caraca, o que é Power BI? Eu anotei um monte de plataforma que ele me deu. Ele me deu várias plataformas lá, eu anotei. Eu fui estudar. Aí eu fui entender que sem aquilo, o mercado e as pessoas que não tivessem aquilo no negócio iam precisar daquilo, porque ia estar fadado ao fracasso. Por quê? Depois que ele me falou, eu fiquei pensando naquilo. Hoje eu olho tudo dados.
Hoje o boletim é o quê? Baseado em dados. Se eu pegar minhas outras plataformas que são online, são dados. Se eu pegar meu infoproduto, que eu faço lançamento, são dados. O infoproduto, você lança, você analisa os dados. Você vê o que deu bom, o que deu ruim. E ali você vai tomar uma decisão em cima daqueles dados. Porque se estiver dando ruim e eu continuo investindo dinheiro, eu acabo perdendo mais dinheiro ainda, que é o que acontece com o empresário hoje. Ele não olha os dados e ele continua injetando dinheiro naquilo. Como ele não tem um olhar para aquilo, ele acha que tanto faz, tanto fez, ele vai seguir na forma do achismo, ou muitos vão no papelzinho ainda anotando, e lá na frente chega um arrombo muito grande, porque o cara não estudou os dados, não analisou os dados, e foi injetando dinheiro até gerar um buraco muito grande e o cara não conseguir tampar aquele buraco mais no negócio dele, que é algo muito comum hoje pelos empresários. Isso é bem... É isso mesmo. E hoje em dia tá fácil da gente buscar os dados, né? Por exemplo, o nosso negócio ele tá online no nosso portal e também tá nas redes sociais. A gente já começa a ter uma métrica do negócio, se ele é aceitável ou não. Nossa notícia, por exemplo, na rede social, de acordo com o engajamento que tem ali. Isso é, claro, de forma muito superficial, mas ainda assim já vem o resultado. Mas no grosso, no fundo, é difícil a gente trabalhar com isso sem uma plataforma, sem uma gestão organizada do negócio, porque por vezes você não sabe o que fazer com aquele negócio. É esse que eu acho que é o X da questão, né? É o que fazer. Eu tenho esses dados, eu vendi tal produto para tantas pessoas, vendi para cá, vendi nessa quantidade, meu estoque baixou, tá, mas o que eu faço com isso? De que forma que eu organizo, ou qual é a métrica que eu tenho aí de vendas? Por exemplo, eu não posso manter um estoque grande, mas também não posso manter um estoque muito baixo, abaixo do mínimo, porque senão na hora que aparecer um volume de venda um pouquinho maior, eu perco venda. Esse que é a gestão do negócio, né? Eu acho que hoje em dia o acesso aos dados não é o problema. Na verdade, o problema é que a gente tem muito dado né, é o excesso de dados que a gente possui hoje em dia. Então, a gente tem muita coisa. E aí, as empresas não dão conta de lidar com esse volume de dados, né, e extrair somente aquilo que ela realmente precisa desse volume. Então, o mais desafiador não é você obter o dado. O dado, ele tá, ou, né, vamos supor, você pega um dado na internet ou no próprio sistema da empresa e tudo mais. Mas o que você vai, realmente é o que você vai fazer com isso, como que você vai determinar quais são necessários para você e quais não são. Uhum. Que hoje em dia as empresas a maioria das empresas não sabem que tipo de necessidade que elas têm, né? Quais são os dados que elas precisam que elas precisam ter, que elas precisam gerar, que elas precisam analisar. E é aí que o profissional de BI entra, porque a gente vai conhecer o processo de negócio da empresa, a gente vai conhecer os objetivos e, né, a missão da empresa, para você falar, olha, com base no seu processo de negócios, com base no que você faz, com base no que você, né, onde você quer chegar, é que a gente vai falar, você precisa analisar isso daqui, você precisa analisar isso. Esse aqui você está gerando, você está gastando tempo, porque esse tipo de dado aqui não tem tanta serventia assim para você. Então, hoje em dia, o maior desafio a gente tem um volume de dados tão grande que o maior desafio se tornou lidar com esses dados e não simplesmente obter esses dados como antigamente, há muitos anos atrás, era tipo para você obter dados e tudo mais. Hoje em dia o desafio já se tornou totalmente o oposto, é você lidar com essa quantidade usar os dados ali. De dados que estão disponíveis para a gente. Tem uma frase de um dos livros que eu já li que fala too many data, too much data, too many information. Muitos dados, poucas informações. Uhum. Então, porque quando a gente fala em dado, informação e conhecimento, dado é aquela coisa bruta, por exemplo, um número 5. Se eu virar para você e falar 5, isso é um dado. Sim. Mas você vai virar para mim e falar assim, tá, o que significa? 5 o quê? Então, a partir do momento que você contextualiza esse número, por exemplo, a receita da empresa cresceu 5% em relação ao mês anterior. Uhum. Então, isso já se torna uma informação, né, que é o dado contextualizado. E aí, a partir dessa informação, o gestor vai consumir essa informação, ele vai produzir conhecimento
e a partir desse conhecimento, ele vai, com base no que eu já estudei, a partir do conhecimento é o que a gente forma a inteligência, e a inteligência nada mais é do que a capacidade da gente resolver problemas. Certo. Então, por isso que chama inteligência de negócios. E praticamente, na prática, assim, o seu serviço, a sua consultoria nesse caso é fazer análise das informações e você dá uma orientação para a pessoa em seguir, ou fica a critério mesmo do gestor da empresa? Você apresenta os dados e ele vê de que forma que vai utilizar. Quando eu entro numa empresa, a primeira coisa é eu conhecer a empresa, né? O que é, com o que a empresa mexe, o motivo dela existir, né? Quando isso está claro, né? A maioria das vezes não está claro, mas a gente, junto com o gestor ali, a gente faz esse trabalho intelectual, assim. E aí, a partir disso, eu vejo, né, que tipo de dado, como que são os sistemas de informação dessa empresa, se ela utiliza algum sistema, ou se ela usa planilha do Excel e tudo mais, que tipo de dados que ela gera, né? Como que ela mantém um controle da qualidade, da confiabilidade desses dados, se tem algum tipo de controle assim. E aí, a partir disso, é que eu vou né, e com base no objetivo, naquilo que o gestor precisa saber, né, com base no objetivo dele. Por exemplo, eu preciso de um dashboard de vendas, eu preciso saber as vendas por cliente, eu preciso saber as vendas por estado, eu preciso saber a evolução da receita. Tem algumas coisas que são mais ou menos básicas, por exemplo, evolução da receita é uma coisa que qual que é o gestor que não quer saber. Sim. Mas e aí... Às vezes ele não sabe por que cresceu. Ele sabe que cresceu. Você sabe que cresceu. Mas aí, nesse caso, a gente vai tentar mostrar também o porquê, né? Olha, cresceu em tal lugar, cresceu... O produto X cresceu, o produto Y caiu, vamos... Aí, com base nessa análise, a gente vai ver... por que o produto X, a venda, subiu e o produto Y, por que caiu desse tanto? Então, assim... Depois que eu faço todo o trabalho de ver se existe a produção correta desses dados, aí eu vou tratar esses dados, porque você vê os gráficos, todo mundo acha que é muito fácil chegar naquele gráfico, mas existe todo um processo de limpeza. Não. É fácil, Gabriel? É fácil? O Gabriel traumatizou. O Gabriel fez o curso de Power BI. O Gabriel fez o curso de Power BI, porque eu também dou curso de como utilizar. Muito no início ali para poder entender a lógica do sistema, né? Porque tudo eu olho pela lógica da coisa, porque se entendeu a lógica, você entende o resto. Cara, mas agora ela fala, a base dos dados. Pegar aquelas planilhas de dados, limpar os dados. E eu fui boazinha no curso. Sério, eu fui muito boazinha. Você pegar aqueles dados, umas planilhas gigantes, cheias de dados, de números ali, pra gente ajustar aqueles dados, pra depois colocar na planilha, fazer os cálculos bater, cara, é complicado. O gráfico é bonitinho, depois fica pronto, é a coisa mais linda. Quando as pessoas olham aquele dashboard ali cheio de gráfico, coisa bonito, com os dados ali certinho, redondo, fácil. Falando. Eu já peguei base de dados de eu ficar mais de dias trabalhando e fazendo a limpeza, o processo de limpeza e transformação, porque vem dado com erro, dá erro na base de dados, vem coisa em branco, vem coisa que não precisa. Nossa, eu já peguei... No curso eu dei umas bases de dados bem tranquilas, assim. Ali você foi uma simulação. Não, a gente chama de ETL, que é os processos. Você vai, por exemplo, a gente pega uma planilha, às vezes tem linha que está em branco, às vezes tem linha que tá com erro, aí você tem que tirar tudo isso, tem que deixar ela bonitinha, só uma tabela com as colunas e todas as linhas preenchidas, tudo bonitinho, para você jogar aquilo ali dentro dos gráficos. Porque se você tiver uma única linha ali naquela tabela que tiver um erro, esse erro vai para dentro dos gráficos. Entendi, e muda o resultado. Muda o resultado. O Gabriel tá apto a utilizar o Power BI? Não. Tá começando. Nossa, uma coluna que você deixa passar ali, que você não olha, cara, muda todo o resultado. Então, aquela famosa uma vírgula faz diferença. Resumidamente, até aqui o que a gente falou, então a Business Intelligence é um método de análise de dados para transformar em informações que vão trazer a gestão da empresa. E o Power BI é um software, uma ferramenta dentro desse método,
que auxilia nessa utilização. Ele vai te auxiliar a criar, né, as visualizações para você analisar esses dados e gerar os insights que você precisa para poder tomar as decisões para o seu negócio. Como que você identificou essa ferramenta, esse método, o Business Intelligence, foi no seu curso de gestão de informação ou em algum... Você vinha em outro lugar e viu que havia um mercado aí a ser explorado? Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com o tema de Business Intelligence foi quando eu estava no mestrado, que eu estava no mestrado, como eu disse, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de análise de dados. Desde a época que eu estava na faculdade, eu sempre gostei muito de análise de dados. Entender como é que o Facebook ganhava dinheiro. Sempre. E aí eu estava pesquisando, né? Porque no mestrado você tem que ler muito, né? Muito artigo, muitas coisas. E aí eu pesquisando sobre inteligência, porque no meu mestrado eu estudei, né? Eu identifiquei a formação de inteligência coletiva em páginas com dados da Wikipedia. Inteligência coletiva, né? Ela é um tipo de inteligência que, por exemplo, aqui a gente está... sentado em grupo discutindo alguma coisa, a gente cria uma capacidade de resolver problemas que eu individualmente não teria, você individualmente não teria, ele individualmente não teria. Isso é inteligência coletiva. Então, e aí eu pesquisando coisas sobre inteligência coletiva, e aí por um acaso, eu me deparei com um artigo que falava sobre Business Intelligence, né? Inteligência de negócio. E aí eu lendo o artigo e comecei a ver esse tema, eu falei, nossa, parece ser interessante. Aí eu comecei a pesquisar sobre Business Intelligence. Aí eu falei, caramba, isso daqui é uma coisa que toda empresa precisa e as pessoas não sabem que precisam. Aí eu comecei a estudar as metodologias e aplicar. Na época, eu trabalhava na empresa da minha família. Então, empresa familiar, é bem difícil você implementar qualquer mudança. Eu sei disso. Mas, né, eu fui quebrando barreiras ali dentro e fui implementando as mudanças com base naquilo que eu estudava e foi tendo resultados. Empresa, né? de quê? Milhopan. Oi? A Milhopan. Milhopan? Empresa de salgadinho. Aham. Aí foi tendo resultado dentro da empresa e aí eu falei, nossa, eu vou começar levar isso pro mercado. Vou levar isso pro mercado. E aí eu comecei a prestar consultoria para outras empresas também e outras empresas tendo resultado também. Entendi. E hoje essa ferramenta, o Power BI, a gente encontra na internet assim, como é que é? Eu chego lá, digito e acho a ferramenta? Sim, ele é uma ferramenta da Microsoft. Ele tem a versão gratuita, por exemplo, para você construir os dashboards no computador, você consegue construir tranquilamente. De repente, vamos lá. Tranquilamente na visão dela, né? A ferramenta te oferece isso, agora você conseguir construir já é diferente. É igual eu falar para ela que você consegue construir tranquilamente uma plataforma na programação. Mas ele é uma ferramenta muito intuitiva. É porque assim, a vantagem do Power BI é que com um único botão, você clica, por exemplo, que cria um gráfico, nos processos na hora de você tratar os dados, você trata clicando nos botões e a própria ferramenta faz toda a programação por trás. Certo. Então, você não precisa saber... É só alimentar. O que você precisa saber, assim, por exemplo, para você fazer alguns cálculos dentro do Power BI, são algumas fórmulas que são parecidas com as fórmulas do Excel, por exemplo. Certo. Mas no quesito para criar os gráficos, para poder limpar os dados, ele é extremamente intuitivo. Certo. Né? E essa aí é a plataforma gratuita. E aí tem uma paga, que ela é mais profunda. A plataforma paga, a diferença dela é que você consegue publicar o dashboard na internet. Então, pessoas que possuem o link conseguem ter acesso a esse dashboard. Você consegue ter acesso ao dashboard pelo celular, na versão mobile. Aumenta a quantidade de atualizações, porque uma vez que você cria um dashboard no Power BI, você está lá com um esqueleto, né? Conforme você vai alimentando aquele banco de dados ou aquela planilha, você só atualiza e ele já atualiza automaticamente o relatório inteiro, todos os números. Então, a versão gratuita, você consegue atualizar, por exemplo, 8 vezes por dia esse relatório. Nas versões pagas, você já consegue atualizar até 48 vezes.
Então, a cada meia hora você consegue atualizar esses dados. Certo. É uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, ela é relativamente nova, né? Tanto que poucas pessoas ainda têm conhecimento dela. Então, assim, tem várias funcionalidades que eles implementam, aí deixa de teste, aí às vezes tira uma funcionalidade, coloca outra. Então, assim, é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento. Mas é uma ferramenta que, para poder você construir as visualizações e analisar esses dados, é uma ferramenta extremamente poderosa, que as empresas, quando elas conhecem, né, elas falam assim, caramba, eu preciso de um profissional que saiba usar isso daqui na minha empresa, que saiba construir isso daqui na minha empresa. E hoje tem muitos profissionais disso no mercado? Não, né? Não. Difícil achar. Difícil achar. Como é que você encontrou a Vanessa? Rapaz, é um caso complicado. Mas eu achei ela pelo stories da nutricionista amiga. Quem? Renata. A Renata? Nossa. Foi através da Renata. O cara tinha perguntado pra você sobre Power BI. Ele tava procurando um curso nisso já, porque eu fui no evento. Paulo Cuenca, a esposa do Paulo Cuenca, na verdade, me perguntou se eu integrava com Power BI nas minhas plataformas, na Nictech, com os dados. Aí eu falei, meu Deus, o que é Power BI? Aí foi pesquisar o que eu saí de era. lá, não dormi aquela noite, que eu fiquei pensando, porque eu falei, caraca, como assim? Eu tenho uma plataforma, e eu não sei o que é Power BI, eu não sei o que é Business Intelligence. Eu falei, cara, peraí, eu tô fazendo alguma coisa de errado aqui. Aí eu cheguei em casa e fui pesquisar isso na internet. De lá pra cá, vim procurando vários cursos de Power BI, de Business Intelligence. Só que aí eu vi que ela ia dar o curso online, ao vivo. Aí eu falei, cara, que eu acho que vai ser o melhor caminho, porque se eu vou cair pra um curso gravado, eu não sei nem o que é ainda, não sei nem como que aplica isso. Que aí você não teria chance de tirar as dúvidas, né, no curso eu não gravado. teria chance de é engraçado que você alguém. Pesquisou, mas acabando que veio de forma orgânica pra você. Aí eu vi no Stories, eu abri e falei, cara, aí ela postou que ia ministrar o curso. Eu falei, eu já mandei o direct na hora, nem pensei. Aí ela já mandou ali que eu fui lá e fiz a inscrição. Porque eu já tava procurando aquilo. E eu falei, cara, ao vivo vai ser a melhor coisa pra mim, porque eu for pra um curso online eu vou ficar perdido aqui. Eu já dei vários cursos Esse curso dura quanto tempo? Power BI. Geralmente eu dou no formato de 20 horas, né? De segunda a sábado, às vezes. E, assim, eu dou tanto pra... Eu já dei alguns cursos abertos ao público, que foi o que o Gabriel fez. E outros, às vezes, eu dou em company, né? Que dou somente pra empresa, que a empresa me contrata, e eu dou o curso para os funcionários da empresa com os dados da própria empresa. Eu prefiro o formato do ao vivo, porque eu acho que o diferencial é que você realmente consegue, ali, naquele momento ali, eu vou construir um dashboard do zero até você terminar o dashboard, e os alunos, tipo, construindo ali comigo, e eu tive uma dúvida ou um problema, a pessoa pergunta e fala, Vanessa, eu tive um problema aqui, como é que eu resolvo? E aí a gente vai tentando resolver. Então acaba que a pessoa, pro aluno, facilita do que você realmente fazer um curso gravado. Às vezes você tem um problema, você fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso daqui? Tem muita gente que para no meio do curso porque se depara com um problema e não sabe resolver. Apesar de que na vida real você é através de se vira, sim, não é quadrado, se vira e resolve. Mas eu gosto muito desse formato de curso ao vivo. A questão é que no curso online você tem que esperar o suporte responder, né? Sim, você tem pouco tempo para estudar, porque o curso geralmente era à noite, então eu fazia pós-expediente, aí você tem que estudar o curso. Aí você se para no meio do problema, você fala, coisa. Tem muita gente que desiste. Aí você passa uma semana sem ver o curso. Porque até o suporte responder, até se arrumar tempo de novo. E no ao vivo não. Ao vivo você já chega, tira a dúvida, já corrige na hora e continua. Nos seus estudos de academia, faculdade e mestrado, não te ensinaram a mexer no Power BI. A gente sabe que a academia ela não te dá especificamente. Ela não pega na tua mão e te ensina a escrever. E aí você aprendeu... Porque tranquilamente na plataforma ou você buscou um curso também? Eu fiz um curso online que me ensinou o básico, né? E aí, conforme eu ia fazendo, né? Praticando, construindo os dashboards, eu fui aprimorando.
até hoje tem coisas que eu aprendo. Acho que em tudo na vida a gente nunca sabe tudo sobre uma coisa, então sempre tem coisa que às vezes eu me deparo com um problema que eu nunca me deparei antes, então eu tenho que correr atrás de ver de pensar como que eu vou resolver. Então, até hoje... Até porque a gente está falando de dados, né? As variáveis são muito grandes. Exato. Cada base de dados tem uma infinidade de coisas que pode dar de errado, E mudar uma coisinha pequena que pode mudar o resultado lá na frente. Então, até hoje, eu descubro coisa nova no Power BI. Mas eu mexo com isso, basicamente, todo santo dia. Então, assim, eu falo que para você ficar bom numa coisa, você tem que repetir. No curso, cada dia de aula, né, que geralmente é umas 3, 4 horas de aula, a cada dia a gente faz um dashboard diferente, né? Geralmente são todos com temas diferentes, mas os processos básicos, né, de importação, de tratamento dos dados, de criação dos gráficos, é meio que padrão. O que vai mudar é os cálculos, as fórmulas que você vai usar em um, você não usa no outro e assim por diante. Mas aquela base de você importar os dados, tratar os dados, a gente faz aquilo ali todo santo dia, porque é para a pessoa sair dali, né, com uma boa noção de como sair do zero e criar um dashboard dentro do Power BI. A gente tem até aqui nossos patrocinadores, a Vida ADS, que é do nosso amigo Pedro Sintra, que ele trabalha com tráfego pago. E a gente sabe que hoje as ferramentas digitais estão aí, as redes sociais exigem essa necessidade de um tráfego para você alavancar a publicidade do seu negócio. Ou seja, ele faz, na verdade, uma gestão do tráfego pago, que é trabalhar basicamente com dados. Esses dados, eles importam? Sim, o Power BI ele importa de diversas fontes de dados diferentes, de diversos tipos de banco de dados, do Excel, do Google Analytics também ele importa, importa de vários sites da internet. Então, assim, quando você abre o Power BI lá e você vê a quantidade de fontes de dados que ele te permite importar esses dados, é uma quantidade muito grande. Tem os bancos de dados, tem SQL, Oracle, PostgreSQL. Então, assim, é bem raro você ter... Aí, esse aqui. Então, assim, pelo menos as principais fontes de dados, o Power BI, ele faz a conexão para buscar esses dados. Certo. É bem raro ter uma fonte de dados que o Power BI não importa. Sim, e esses dados, no geral, é necessário hoje, né? Tem que saber o que está vindo, porque tem que saber aonde que eu estou alcançando esse público. E hoje, a gente até conversou muito sobre isso aqui, né, Gabriel? Inclusive num podcast com o Pedro. Eu falei certo o nome da empresa dele, Vida ADS, né? Então tá certo. Fazer o merchan dele errado aqui, né? A gente até conversou muito sobre isso, porque as empresas hoje em dia, quando elas pensam em cortar alguma coisa, elas vão lá e cortam do marketing, né? E marketing é muito mais do que só propaganda. Marketing é o geral, você produzir o produto, construir e tudo mais. E você fazendo gestão de empresa, na hora que você entrega um dashboard aí pro empresário, a primeira coisa que ele vai pensar é fazer um corte da propaganda, publicidade. Né? Não, tem empresa que nem tem departamento de marketing. Eu atendo empresa que não... A falha aí, né? Porque o marketing não é só propaganda, né? Você criar o produto e saber o que você está entregando ali. A gente está falando de empresa que não sabe nem porque que ela existe, para que ela vai... Para que ela vai querer fazer marketing, não é mesmo? Não é fácil, é difícil. Como é que a gente faz? Como é que o nosso pessoal que está assistindo aqui faz para poder te encontrar nas redes sociais e conhecer um pouco mais sobre Business Intelligence, sobre Power BI, sobre a gestão do seu negócio por meio dos dados que eles geram e transformar isso em informações que dão resultados para eles? Pode falar olhando para essa câmera. Bom, meu Instagram é Vanessa com W Laranjeiras, que é o meu sobrenome. Lá eu posto muitos conteúdos sobre BI. Toda quarta-feira eu posto uma dica diferente de alguma coisa no Power BI. Então, de como importar os dados, como criar o gráfico tal, como colocar interação dentro do Power BI. Então, toda quarta-feira tem algum reel sobre alguma dica no Power BI. E também eu tenho... Quando eu
toda vez que eu lanço algum curso diferente, eu também posto lá. Então, no meu Instagram, vocês encontram tudo isso. No meu link do Instagram tem o meu contato de WhatsApp profissional. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo, também tem no meu Instagram. É necessário, né, Gabriel? Apesar de, assim, o curso tem que aprofundar um pouquinho mais, né? Tem que praticar, depois do curso tem que praticar. Não adianta. Mas a minha questão foi porque eu tava. Quando eu fiz o curso dela, eu tava implementando o novo portal do boletim. Eu lembro de você. Então tava acontecendo Madrugada tudo. lá fazendo. Não, tinha dia que dava alguma coisa errada, e aí eu falava, meu Deus, ele vai traumatizar em Power BI. Falo, não. Aí eu virava e falava assim, não, calma que o Power BI é lindo, não precisa ficar com raiva dele. Ela é defensora do Power BI. Eu sou. Mas então, e depois desse, esse aí foi, até que você falou que você foi boazinha. Depois desse curso que você foi boazinha, tem um curso que você é maléfica. Você aprofunda o negócio e vai puxar mais pesado. Tem uma segunda fase desse curso aí. Tem um curso que é mais... avançado. Geralmente eu dou o curso básico / intermediário, e também tem um curso que é avançado, que aí realmente tem umas bases de dados mais certo. O seu curso são só online ou você tem um curso presencial também? Presencial dentro das empresas. Certo. Às vezes tem empresa que prefere o modelo presencial. Eu já fui numa usina em Capinópolis, em Minas Gerais, que eles preferiram o treinamento presencial. Então eu fui lá e dei o curso todo presencial para os alunos. Aí depende, apesar de que hoje em dia a maioria das empresas que eu dou o curso dentro delas preferem o curso online, porque é mais fácil, né? Do que pagar deslocamento, principalmente pela questão de deslocamento. Quando é uma empresa fora, né? Eu já dei curso para a empresa do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Mato Grosso. Então, assim, para não ter que pagar o meu deslocamento, então, graças a Deus, a gente tem uma ótima ferramenta, né, que é Zoom, Meet, para poder dar esse trabalhar suporte. dessa forma. E aí você, nessas empresas, você fecha o pacote do treinamento até o final, ou são horas também? Carga horária? Carga horária. Carga horária. A galera tem que se virar e aprender dentro do cronograma. Não, mas eu sempre deixo, né, eu gravo a aula e aí ela fica disponível durante um período para os alunos. E eu também presto suporte, né, no pós-curso, assim, se às vezes tem algum problema na hora de implementar dentro da própria empresa, eu sempre faço o suporte. Eu não deixo as pessoas a ver navios, né? Então, eu sempre me mantenho à disposição das pessoas quando elas precisam. Pô, que bacana. Nessa parte, ela cumpre mesmo. Lá no meio do curso, quando eu ficava perdida, ela respirava fundo, tinha maior paciência de falar, Gabriel, vamos lá. Aonde tá errado? Aí eu errei um número, aí nós ia lá do início. Aí às vezes a gente via que era uma vírgula. Não era nem o número, era a vírgula. E no final das contas toda deu programação certo. é difícil. Entendi. E você estava falando que você teve dificuldade por causa do tipo do computador que você usou? Que era... Foi por causa que eu não uso mais o Windows, né? Eu uso o Mac. E o Power BI, ele é da Microsoft, então ele não funciona no Mac. E aí eu tive que fazer uma gambiarra ali para poder usar o Power BI. Entendi. E aí às vezes era o teclado errado ali que o teclado é totalmente diferente. Aí eu tive que adivinhar. Falei, cara, como que eu vou digitar esse botão aqui? E aí dava errado. Vanessa, antes que a gente encerrar, a gente até falou bastante aqui sobre os erros das empresas, principalmente de não ter uma noção, uma direção do que fazer. E isso até dificulta ainda mais o teu trabalho. E ela abre espaço para o concorrente, né? Aquele que é organizado, por mais que o negócio seja bom, como a gente falou no começo, por sorte ele vai adiante. Mas sem organização vem um outro ali e engole ele no mercado, né? Diante da sua experiência, o que você viu aí nas empresas, o que você falaria aí para os nossos ouvintes, nossos espectadores, quanto a essa questão de gestão e a importância da utilização dessa ferramenta? Olha, o que eu falo para qualquer gestor é que se atente aos seus dados e, principalmente, não é só em gerar esses dados, é em analisar esses dados, é trazer uma utilidade para esses dados, porque você gerar esses dados, automaticamente você gera no seu dia a dia, mas faça o trabalho de analisar esses dados antes de tomar as decisões que precisam ser tomadas.
Porque uma decisão errada ou uma decisão tomada com base num dado errado, né, ela pode acabar matando a empresa. Então, assim, a gente tem, né, várias ferramentas e profissionais que ajudam, né, a trabalhar com isso, a analisar esses dados e a, né, montar todos os relatórios. Então, façam uso disso. E muitas das vezes a resposta para a empresa, ela está dentro da própria empresa, mas a empresa não se dá conta disso. Então, a informação é a coisa mais valiosa que a empresa tem hoje, são os dados e as informações. Então, é uma coisa que toda e qualquer empresa que quer sobreviver, ela precisa se atentar. É nisso. Certinho. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Antes, só agradecer aqui o Gabriel, novamente aqui batendo um papo com a gente. Gabriel, obrigado, viu? Obrigado pela indicação. Eu vou começar a cobrar pelas minhas indicações. Valeu, obrigado pelo bate-papo. Vanessa, obrigado por ter aceitado vir falar um pouco sobre esse mercado, que para mim, até então, era desconhecido, né? Eu ouvi falar de Power BI quando o Gabriel falou comigo. Eu conheci a plataforma Power BI. O que é isso? Tá, então vamos falar sobre isso, né? E a gente gosta de trazer aqui no nosso portal coisas novas e úteis, né? Coisas que são necessárias. A gente tem um público muito empresarial que nos assiste, que nos acompanha, que lê as nossas matérias, e são pessoas que estão interessadas aí nesse conteúdo, levar isso para frente. Então, agradeço novamente. É algo que todo mundo precisa. Sim. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo convite do Gabriel e seu, e espero poder trabalhar novamente com vocês em algum futuro. Com certeza. O Boletim Goiás precisa dessa gestão de dados. O nosso negócio é dados o tempo todo, né? Sim, a gente trabalha com isso. Essa base de dados. A nossa plataforma é completamente digital, então a gente precisa disso aí em todos. O futuro dados, né? São dados. Não tem como fugir disso. A gente fala que os profissionais de informação são as profissões do futuro. Na verdade, do presente, e futuro. Porque a cada dia que passa, o volume de dados aumenta exponencialmente. Então, sai na frente quem sabe lidar com isso. Eu falo isso pro Rui direto, que eu tô focado em especializar em dados. Porque eu falo, o Rui sabe. Tanto que eu falo. Isso é o que vai mandar no futuro. Eu já tenho mandado. Falo pra ele, cara, que eu tô correndo me especializar em questão de dados, porque isso é o que vai mandar. Já está mandando. E é o que vai mandar no futuro. Quem não entender de conseguir analisar um dado vai ter problemas com o seu negócio. Devo achar um filme interessante, O Homem que Virou o Jogo. Eu já assisti. Aquele filme é muito massa. Para quem nunca assistiu, assista esse filme, você vai entender o que é a gente falar de dados. Ali é um business inteligência que o cara aplica no futebol, né? Como que é o nome lá do esporte? Não sei o nome do esporte lá agora. Ele aplica no jogo e ele muda todo o jogo através de dados e informações ali. Que muita gente naquela época, no beisebol, muita gente naquela época falava que não fazia sentido. E o técnico foi contra aquilo e seguiu na base de dados. E eles viraram o jogo. Assista lá o filme, que é uma ótima indicação. Certinho, então, novamente, obrigado. Obrigada. Agradecer a turma aqui que teve a paciência de nos escutar. Eu não posso deixar de deixar minha gratidão sempre eterna ao meu diretor, Lucimar, da TC Multimídia, 25 anos no mercado, nos produzindo. Não há 25 anos, produzindo todo mundo, mas nos produzindo agora, nesse desafio aqui do Boletim Podcast. Obrigado vocês que estão nos assistindo novamente, obrigado pela audiência, pela paciência. Deixa aqui o seu comentário, a sua curtida. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os amigos que precisam conhecer um pouco sobre dados, sobre informação, sobre a utilização desses dados. Nosso portal de notícias, boletimgoias.com.br, notícia e credibilidade, tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. E as nossas redes sociais, Boletim Goiás. Obrigado e até mais.